Então, é isso, pessoal. Sejam bem-vindos à segunda aula do nosso mini curso. Na primeira aula, a gente falou sobre algumas motivações, por que essas coisas de teoria quântica de campos são importantes e como é que elas mudaram a história da física, né, do século passado. E depois de alguma historinha, a gente entrou de fato na descrição dos formalismos que a gente vai precisar minimamente, sim, para conseguir entender de forma mesmo que superficial a teoria quântica de campos. Como a turma aqui é bem heterogênea, tem garoto do primeiro semestre, tem garoto da matemática, e vocês estão em semestres variados no curso de licenciatura, eu estou dando uma introdução mais detalhada e aprofundada de como passar da mecânica clássica para a mecânica quântica e para a teoria quântica de campos. Então tem um passo a passo aí que tem o seu sentido de revisar a mecânica quântica, para quem já viu, né? Mas revisar com um foco, um direcionamento das coisas que a gente vai precisar para aplicar, ou para começar a aplicar, começar a entender a física de campos e partículas fundamentais. Então, essa aula aqui não vai ter nenhuma relatividade especial, nenhum campo relativístico, mas tudo que vocês vão aprender aqui vai se traduzir, vai ser necessário na hora de fazer qualquer conta e qualquer descrição do mundo dos campos quânticos relativísticos. O que a gente falou na aula passada é que a teoria quântica de campos é justamente essa tentativa de unificar ou de descrever fenômenos que são ao mesmo tempo relativísticos e quânticos, ou seja, altas energias ou altas velocidades em distâncias muito pequenas e escalas de comprimento muito pequenas. Certo? E aí? E eu sei que eu falei que eu ia pular direto para o formalismo, para as notas de aula, mas eu gosto sempre de dar uma motivada, né, nas nossas discussões. Essa aula aqui não é uma aula de interpretações de história, então eu não vou fazer como eu fiz no curso no semestre passado, que está no YouTube também, uma forma dele, lá no meu canal. Aliás, sigam o canal no YouTube para também ficarem atualizados das aulas, se quiserem voltar lá, revisar alguma parte, vai estar sempre lá depois. Eu vou subir os vídeos que eu estou fazendo aí. Então, como eu não vou falar nada de interpretação, nem nada, vou cair direto de escrever o formalismo, antes de fazer isso, eu queria dar umas ressalvas. Primeiro que a gente está fazendo aqui é uma mecânica quântica operacional. A gente não está discutindo se ela é verdadeira ou não. Ela funciona e a gente está ensinando para vocês como ela funciona. Funciona para quê? Para fins bem específicos. Mas, lá nessa minha outra série de seminários, a gente discute que essa mecânica quântica que a gente está presumindo que funciona e que representa o mundo é apenas uma representação do mundo. Então a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente fala de consequências da mecânica quântica sobre a nossa concepção de realidade. Um exemplo disso, que eu acho que é sempre legal lembrar, é o estado de espírito entre os físicos na época de 1927, essa conferência de Solvay, que foi quando Heisenberg, o Schrödinger e o De Broglie apresentaram suas diferentes versões da mecânica quântica, teorias quânticas diferentes. Schrödinger tinha uma versão diferente da do Heisenberg. Foi só depois de 27 que realizaram que dava para se representar uma na outra e a outra na uma. E é isso por isso que eu estou falando isso agora, porque a gente vai falar sobre essas representações hoje. E o Ehrenfest botou essa citação bíblica num quadro que é da Torre de Babel, que a Torre de Babel era uma torre onde várias pessoas viviam e falavam línguas diferentes, não se entendiam, e o conflito era contínuo. E era isso que parecia ocorrer na mecânica quântica em 1927, e eu diria até hoje. Se você for ver a matéria da Nature recente, fizeram uma pesquisa sobre o que os físicos acham que é a mecânica quântica, as interpretações corretas ou incorretas. Cada físico acha uma coisa, é completamente confuso qual é a opinião formada sobre a comunidade
A comunidade de físicos tem uma opinião formada sobre o que é a mecânica quântica? Acho que não. Naquele livro que eu tenho, eu até trouxe na época daquele seminário da Semana da Física, né? Acho que logo no prefácio tem a frase de vários físicos da mecânica quântica e todos eles dizendo que não a concordavam. O Penrose hoje em dia é abertamente contrário à mecânica quântica. Eu não sou contrário à mecânica quântica, eu só acho que a gente pode fazer melhor. Eu vou ensinar para vocês como ela funciona. Mas, dizer que ela funciona é muita coisa já. A gente não deve se iludir que o papel da física é explicar tudo, é resolver todos os problemas. Então, nesse sentido, eu também trouxe aqui uma citação de uma entrevista que eu estava vendo do nosso colega, quem não estava aqui na última aula não sabe ainda, eu apresentei ele ao professor José Lael Neto, lá do CPF, que é um professor com quem eu aprendi um pouquinho de teoria de campos, um pouco que eu sei, eu acho que eu aprendi com ele. E eu estava vendo uma entrevista com ele e ele fala assim, na primeira pergunta que o cara vai fazer, o cara vai perguntar e diz, a física explica isso, explica aquilo. Aí ele, calma aí, a física explica? Eu acho que a física não explica nada, eu acho que a física representa. A física é uma forma da gente representar. Da mesma forma que um artista representa a natureza através de uma pintura, uma escultura, o físico vai olhar para a natureza e ele vai tentar representar os fenômenos. Representando, isso pode até virar uma descrição. Então, eu posso descrever, mas eu acho que explicar a natureza do ponto de vista da física, quando se diz isso, me dói um pouquinho, ele diz. Porque eu acho muito pretensioso que a gente explique a natureza. A natureza não pode não ser nada disso que a gente pensa que é. A gente simplesmente dá representações. E eu trouxe essa frase especificamente porque essa palavra representações está muito ligada à teoria quântica de campos e à mecânica quântica como um todo. A mecânica quântica é uma representação do que podem ser os fenômenos quânticos. E é a melhor representação que a gente tem até agora. Então a gente deve aprender e deve tentar entender todos os seus pormenores e suas limitações também. Na última aula, a gente caiu de cabeça no formalismo da mecânica quântica, mas antes disso a gente deu uma revisada nos formalismos clássicos, da Lagrangiana e do Hamiltoniano. Você já viu Lagrangiano e Hamiltoniano? Você já viu Lagrangiano e Hamiltoniano no concurso? Estava vendo, não, é o curso desse semestre, né? Então, durante a nossa aula passada, eu mostrei para o pessoal que as equações, a hamiltoniana é relacionada ao lagrangiano por essas equações, onde o V é igual a um Q ponto, sendo que o V agora é uma função de P e Q, e o Q ponto é uma função de T, certo? Com essas equações aqui, esse segundo termo aqui, na hora de explicar, me enrolei um pouco, vem da regra da cadeia, porque L mas não era o produto, é a regra da cadeia. Fiquei confuso. Também é os dois. Porque o L é um L de Q, V de Q, V de D. E aí essa regra da cadeia aqui gera um termo duplo, que é L de Q. O L é lagrangiano. Oi? O L é o lagrangiano. Mais BL de Q de D de Q. Esse termo é 1, né? Fica sendo só isso aqui, como tem um sinal de menos ali. Então fica esses dois termos aqui. Mas aqui é bom. Talvez esteja errado aqui esse ponto. Bom, aí esse termo fica idêntico a esse termo aqui também cancela com esse, fica V menos DL, e aqui você chega nas equações de Hamilton. Relaciona Q ponto com as derivadas da hamiltoniana em relação a P, e P ponto com as derivadas da hamiltoniana com relação a aqui. Eu também falei, meio que afirmei sem justificar que na mecânica quântica isso aqui é verdade. O que quer dizer isso aqui? Que as coordenadas, os momentos canonicamente conjugados, essas coordenadas podem ser coordenadas de posição ou podem ser outras variáveis, que no caso dos campos vão ser os próprios campos, as configurações de campo.
obedecem a essa relação de comutação. No comutador, o Carlos ainda não sabia, mas agora já sabe. O comutador de dois operadores é simplesmente um operador aplicado depois do outro e o inverso. Porque na mecânica quântica isso não é necessariamente zero, é justamente a diferença entre essas duas quantidades que é relevante, certo? Então esses comutadores aparecem em todo lugar aí, vai ser super útil, e saber essa relação é uma das operações fundamentais que a gente introduz. E aí, quantizar no sentido mais rudimentar da palavra é simplesmente tratar as coordenadas canônicas da sua hamiltoniana como operadores. E aí tentar transformar a sua hamiltoniana clássica numa hamiltoniana quântica, que aí, você em vez de descrever como as variáveis evoluem, você vai descrever como operadores evoluem. Operadores evoluem. E cadê o sistema? O sistema físico na mecânica quântica é descrito por estados, num espaço de Hilbert. Cadê o espaço de Hilbert? Nessa linguagem aqui, o que a gente está fazendo é a representação de Heisenberg. Na representação de Heisenberg, os operadores evoluem com o tempo e os estados permanecem estacionários, estáticos. Eles mudam de maneira discreta quando o operador atua sobre eles, mas o operador é que evolui continuamente no tempo. Por que o dia que achou as equações de Heisenberg desalegam? Por causa disso que eu acabei de falar, porque ela não, se o sistema, a mecânica quântica diz, todo sistema é descrito por um estado no espaço de Hilbert. Aí o Heisenberg faz primeiro que não tinha essas relações de comutação, se eu não me engano foi o Dirac que introduziu. Vou falar com certeza porque eu não lembro se são as relações de comutação de Heisenberg, mas a mecânica matricial do Heisenberg não tinha esse formatinho já bem estruturado nas equações dinâmicas, com o limite clássico bem definido. E o formalismo matricial para o Dirac escondia um pouco da física, de fato esconde. E aí ele traduziu esse formalismo para aquela linguagem que a gente também falou, e da notação de Dirac, que é a linguagem dos vetores num espaço de dimensão finita. Então, para isso, para introduzir a notação de Dirac, a gente começou a falar de um formalismo um pouco mais formal. Formalismo um pouco mais formal. Então, algumas definições que a gente precisa saber para poder definir o que é o espaço de Hilbert. O espaço de Hilbert é um tipo específico de espaço vetorial, que é um espaço vetorial de vetores que podem ser complexos ou reais e tem um tipo de produto escalar. Todo espaço vetorial é definido pelo seu produto escalar. Certo? Tudo bem até aí? Então, a gente terminou aqui nessa parte na última aula. Aí, para acelerar um pouquinho, a gente chegar na física legal que a gente quer chegar, eu botei parte das notas que eu já tinha feito, isso já está lá no arquivo do site. Eu já introduzi algumas das definições que eu vou precisar ali. Então, um operador, essa linguagem aqui, um operador atua sobre um vetor dentro desse espaço vetorial e leva esse vetor em um outro vetor dentro desse mesmo espaço vetorial, certo? Como, por exemplo, aqui, você tem uma combinação linear de vetores, esse operador linear atua linearmente, se distribui sobre os vetores, álgebra linear. Os F são os covetores de V, V eu também tinha definido, é um vetor no espaço de Hilbert, pode ser um vetor n-dimensional ou com infinitas dimensões. E os covetores são vetores que atuam, são funcionais que atuam em vetores V, produzindo números complexos FB. Quando a gente diz números complexos, não é que sempre esse número vai ser complexo. Como a gente vai ver, os mais interessantes casos são quando eles são reais. Mas eles podem ser complexos. Certo? Os números podem, todos os números na mecânica quântica podem ser complexos. Mas, muitos casos, e os casos que a gente quer trabalhar com mais precisão, são os casos em que a gente tem um autovetor
de um determinado operador, e um autovetor é definido por essa operação aqui, que o operador atua sobre esse autovetor e tem um alto valor, esse é um númerozinho na frente do autovetor, certo? Os observáveis da mecânica quântica são todos operadores desse tipo aqui, que são operadores hermitianos. O que quer dizer ser um operador hermitiano? Um operador que, quando você faz complexo conjugado do elemento de matriz dele, ele fica igual, permanece o mesmo número, mesmo elemento de matriz. A gente vai ver como é que calcula um elemento de matriz especificamente. A operação de transformar algo em hermitiano é uma operação linear. Se você tem um número complexo na frente do seu hermitiano, o hermitiano do número complexo vezes a matriz é o complexo conjugado, essa estrelinha significa complexo conjugado, e o hermitiano do produto é o oposto, né, o produto inverso dos hermitianos. Isso tudo são definições de como os operadores, isso tudo é matemática, não tem nada a ver com física por enquanto. Mas o próximo passo tem a ver com física, porque a gente diz ou presume que todos os observáveis físicos são representados Sim, por... só uma pergunta. Esse delta M é o delta de Kronecker ou não? Kronecker. Não lembro qual é o nome, porque tem o delta de Dirac e o delta de Kronecker. Delta MN quer dizer que quando M igual a N, eles é 1, e quando M é diferente de N, ele é 0. É o de Kronecker, isso aí. Então, não é que é um delta de Dirac, é uma função, isso aqui é só um... O delta de Dirac está definido por uma integral, não é? Exatamente. Mas é uma integral localizada. Tem alguma matemática, outra coisa. Sinceramente, eu até me arrependi de ter falado isso na última aula, porque eu não sei. Eu vou ficar falando, porque eu não sei nada do delta de Dirac, nem da definição formal de matemáticas aí aplicadas. Eu sei que aqui, quando n igual a n igual a 1, quando n diferente de n igual a 0. E o delta de Dirac, com x igual a 0, ele não é nem definido. Você tem que definir em torno do zero. Certo? Então, os operadores hermitianos têm, por definição, autovalores reais, porque eles obedecem isso aqui. Se você fizer o contrário, tem que dar o mesmo número. Para dar o mesmo número, esse número tem que ser real. Senão seria complexo conjugado. Os autovetores de um determinado operador são ortogonais, quer dizer que eles são zero quando são multiplicados por escalar de direções diferentes. E eles você pode decompor qualquer vetor em uma combinação linear de autovetores naquele espaço, certo? Sendo que o grande desafio é saber quem são as amplitudes de cada um dos autovetores. Qual é a probabilidade de você achar um autovetor ou não. Esse é o objetivo da mecânica quântica. E o difícil é você... difícil não. E você tem que garantir que a soma sobre todos os estados possíveis seja infinita. Não pode ter uma probabilidade infinita. A soma de todas as probabilidades tem que dar 1. Você está falando de probabilidades, a soma de todos os possíveis resultados tem que dar 1. Certo? 25% aqui, 30% ali, não sei o quê. Você tem que dar 1. Então, um dos primeiros cheques que você pode ver se a sua solução da equação de Schrödinger está correta é se você integrar ela sobre o espaço onde ela tem que funcionar, se a integral dá 1. Senão ela não está normalizada, e você tem que normalizar. A gente vai ver um caso bem simples onde a gente normaliza a função de 1. Então, essa soma convergir é de onde vem os primeiros infinitos. Essa soma, quando ela não converge, é de onde vem os primeiros infinitos de alguns casos bem simples da teoria quântica de campos, que a gente vai usar na próxima aula ou na outra, talvez. Quando a gente tenta calcular bem ingenuamente os estados de vácuo de algum campo, vai ter uma soma desses n's, só que o campo tem n infinitos estados possíveis, então você vai somando e essas somas tendem a divergir. Como é que você faz essa soma convergir é um grande desafio da física moderna. E que para alguns casos simples as pessoas sabem como fazer de forma bem simples. Então, em outros casos, as pessoas inventaram jeitos muito complicados que, na minha opinião, só mostra como eles ainda não sabem fazer. Se faz uma física muito complicada, para mostrar que 0 é 0, tem alguma coisa errada aí. Tipo, para mostrar que o vácuo é perto de 0, mas tem outro. Enfim, eu acho que a gente pode fazer melhor. Por isso que eu fiz o comentário inicial sobre as representações, porque eu não estou
falando sobre a melhor representação possível, falando sobre a que se usa. Se eu quiser fazer uma melhor, eu tenho que inventar uma melhor. Então parou aqui, não sei o que, converge, a soma converge. Então, um espaço de Hilbert vai ser definido como saber, também recomendo olhar lá lembrando que a gente está usando aí no livro do K9, certo? Capítulo 2. Então lá ele fala que escolhendo um espaço de estados quânticos como separável, podemos garantir que existe uma representação tal que aquela soma lhe converge. Então os espaços de Hilbert tem que ter essa propriedade chamada que ele é separável, e aí é essa parte que eu não sei exatamente como definir matematicamente, mas separável não é só essa coisa intuitiva que você pode separar ele em partes. Isso seria na topologia, né? Também tem a ver com a topologia do espaço. Mas ele ser separável significa que você pode definir os estados numa região só, sem depender de todas as outras regiões. Você pode definir em regiões separadas, mas tem mais matemática formal por trás disso. Então, exponendo o espaço de estados. Porque um dos problemas quando a gente vai quantizar coisas mais abstratas do que um oscilador harmônico é definir qual é o seu espaço de status. O que vai definir a sua probabilidade? Você precisa saber quais são os estados possíveis. Para saber quais são os estados possíveis, você precisa definir todo o estado de espaço. Isso vem da sua equação de onda. Ela tem um espaço de soluções possíveis. Mas, primeiro você precisa saber todas as soluções possíveis, para depois calcular as probabilidades em cada situação, qual vai ser o resultado. E para saber quais são as soluções possíveis, você precisa definir um espaço de estados.
Então é fundamental que essas somas de probabilidade de estados possíveis convirjam. E como a gente vai ver na teoria quântica de campos, isso raramente acontece. Por quê? Porque como eu falei, qual é o processo que eles fazem para calcular os estados possíveis? Meio que tem a ação permite alguns caminhos, permite muitos caminhos. E aí você faz uma integral sobre todos os caminhos possíveis. E essa integral sobre todos os caminhos possíveis provavelmente está somando sobre alguns caminhos repetidos, ou alguns caminhos que não são possíveis. E aí você fica somando e ressomando e vendo se essa soma, quais os termos dessa soma que realmente importam, quais os termos dessa soma que são físicos. Aí tem os termos que são polos, aí tem um jeito de integrar em torno do polo, isso é só matemática. Aí você vê que esse infinito não é infinito, é zero. Eu ainda estou estudando para entender, para me convencer de que isso faz sentido. Mas é através desses cálculos que se chamam cálculos de renormalização que você tira os observáveis de uma teoria. Então os cálculos são muito precisos, mas ao mesmo tempo muito complexos. Tem um número que de vez em quando aparece na mídia, assim, que é o momento geomagnético do muon, do elétron. E é um número que é previsto com muita precisão, mas por cálculos muito complicados. Então, quando você tem um aumento na precisão da medida do muon, você sempre tem uma discussão: será que isso prova que o modelo padrão está certo ou está limitado, não sei o quê? Porque nem sempre a precisão dos cálculos está no nível da precisão da medida. E aí você tem que checar os cálculos com a nova precisão. E aí nem sempre a gente sabe. Tem alguém que sabe como fazer. Mas as pessoas que fazem a conta concordam até o último dígito decimal, não sei das quantas. Porque tem vários termos na teoria de perturbação e tem várias formas de aproximar, enfim. Então, esses infinitos vão necessariamente aparecer. Aqui na mecânica quântica eles não aparecem, porque em geral a gente coloca uma caixa e diz que tudo acontece dentro da caixa. E aí na teoria... Não, só pode continuar, só para tu não reclamar comigo, porque eu preciso de uma mensagem aqui. Sim. Porque naquele dia E a teoria... Na teoria quântica de campos, um dos truques que se usa para evitar esses infinitos é justamente botar o seu campo numa caixa de volume infinito, definir condições de fronteira e depois jogar as fronteiras para o infinito. E torcer para que essa jogada para o infinito não seja que traga os infinitos de volta na sua teoria. Certo? Então a convergência dessa soma é uma das questões principais que tem a ver. Por isso que ele, o Gamotti, o Vince, dão essa introdução à mecânica quântica desse jeito, reforçando alguns aspectos formais que parecem desimportantes. A gente pode escrever também essa afirmação sobre o produto escalar, a gente pode escrever a definição de um espaço hermitiano, um espaço que você pode definir seus estados quânticos, é aquele espaço L quadrado, um espaço integrável de funções em que a integral espaço integrável isso aqui converge para um valor constante. Espaço de funções onde o módulo quadrado é finito, ou seja, um espaço de funções que podem definir uma probabilidade. Esse espaço é o espaço L quadrado, definido no intervalo AB, onde isso é válido, você pode definir um espaço de funções ao qual o psi de Q vai pertencer, e no qual você pode definir isso aqui como seu produto escalar. Então, psi vai ser definido
que é isso? É o produto escalar entre dois vetores estáticos, psi1 e psi2, os dois que obedecem a essa condição. Certo? Porque o infinitésimo é o quê? Infinitésimo é o quê? Infinitésimo? O infinitesimal, não tem integral. De quê? Isso, o que é o que? Fisicamente. Depende. Depende justamente do que você está falando a respeito. A mecânica quântica vai te dizer, se eu quero medir a posição, se a probabilidade de eu encontrar a partir, se Q é X, a probabilidade de eu encontrar a partir de uma posição tal. Mas isso pode ser outra coisa, eu posso fazer uma transformada de Fourier e fazer dp. E aí tem psi de P, que vai ser encontrar a partícula com a energia associada àquele momento. Em geral, a gente mede momentos, não é de posição. O acelerador de partícula é tudo P. E a soma dos momentos tem que ser conservada e a soma das probabilidades tem que ser conservada. E você faz as duas coisas juntas e você não tem nenhuma de condições sobre quais são as possíveis probabilidades de cada momento. Certo? Esse vermelho não vai dar para ver. Tudo bem até aqui? Tá gravando o vídeo ou tá direto na live? Tá gravando. E aí, nessa linguagem de estados, aquela coisa do operador vai ser um operador que atua sobre um vetor no espaço de Hilbert e leva a outro vetor no espaço de Hilbert. Como é que ele faz isso? O operador P é definido como menos I dx, ou ddq, né, no caso, que é igual, certo? E o operador Q, do mesmo jeito, já é autoestado de Q, certo? Na linguagem de Hilbert vai ser muito útil definir uma base para os seus estados quânticos. Então você vai ter uma base ortonormal que gera o seu espaço vetorial e essa base tem sempre uma identidade definida. Na linguagem de Hilbert, eu posso expandir todos os meus vetores no espaço psi de Q. Uma base é N, existe um somatório. Só uma pergunta, o que seria Pode a falar. base? A base Essa base é N. Ela seria o quê? seria o conjunto de vetores ortogonais, que podem gerar qualquer outro vetor do seu espaço. A combinação linear deles pode gerar qualquer outro vetor do seu espaço. E aí na linguagem de Dirac, isso aqui é 1. E a gente vai ver que isso é muito importante, porque a gente vive usando essa unidade aqui no meio dos nossos produtos. E se V é um vetor nessa base, ele vai poder ser escrito como algum conjunto, que é N, e a aplicação dessa unidade Os vetores de posição, de configuração Q, são autovetores do operador Q,
em um espaço maior do que o espaço de Hilbert separado. Significa que você tem que sempre normalizar a sua função para definir ela no espaço de Hilbert correto do seu espaço de estado. Certo? E você pode sempre expandir o seu discípulo. Porque também tem uma unidade associada a ele. Também vai ser útil. Ele também obedece um delta, então se você tem dois vetores que são ortogonais. E, em geral, o que a gente quer encontrar na nossa teoria de campos são o que a gente chama de elementos de matrizes. O que é um elemento de matriz? Você tem um conjunto de estados entrando, vai acontecer alguma operação aqui no meio, alguma interação, certo? E esse conjunto de estados vai sair. Então eu tenho um estado in e um estado out. E o que leva o in no out é o operador de interação, certo? Então o que a gente quer calcular, em geral, são coisas desse tipo aqui, no out e sendo que o A vai ser algum tipo de matriz, então você vai ter algo com um vetor, com digamos, uma outra matriz aqui, pode ser matrizes infinitas, lembrem-se disso. E aí o estado linha, o estado zero. Então a gente sempre vai querer calcular esses elementos de matrizes para saber o quê? Qual é a probabilidade desse estado cair nesse, desse estado cair nesse, das interações de estados diferentes levarem a outro. Então esse é o desafio da mecânica quântica, da teoria quântica de campos. E o desafio é grande porque essas coisas, esses vetores, espaços n-dimensionais, não sei o quê, esses produtos escalares vão levar a distribuições. Os resultados vão ser distribuições no espaço de estados, distribuição para cá, distribuição para lá. E aí aparecem sempre aquelas integrais da delta de Dirac aqui, a integral da delta de Dirac ali. Então tem vários detalhezinhos formais que eu mesmo estou me refamiliarizando com. Certo? Então vamos calcular uma coisa aqui. Um exemplo de como isso pode ser simples e difícil ao mesmo tempo. Vocês já sabem integrar e derivar? Então vamos lá, ele quer calcular o termo de matriz gerado por essa operação. Tem o vetor posição, tem o vetor momento atuando sobre o vetor posição, certo? Beleza? A gente sabe que certo? E aí, então, se a
Por causa daquela propriedade lá do fim, certo? Agora, o comutador, a gente sabe, estava escrito por aí, sabe o que é, já decorou. Então, dentro do comutador, É QP menos PQ. oi? O computador é QP menos PQ. É. Então, o que vai ter, além de ser igual a delta, o pi vai ser igual a 2 e esse cara aqui é justamente quem a gente quer saber. Então, esse cara é simplesmente isso sobre isso. Só que a função delta de x vezes x menos 1 não é definida. Não é definida. E é por isso que a quantidade, por isso não sei se é por isso, vou falar por isso. E também, talvez por essa razão, isso aqui vai ser uma distribuição. Vai chamar agora de F de Q1, distribuição de possíveis estados, possíveis transições entre Q1 e Q2. Certo? Aí a gente usa a representação de Fourier da função delta, tem uma coisa assim. Certo? Vamos definir o nosso Qzinho como menos Q2 e a gente tem aqui, ó. A gente pode usar isso ali, certo? Então, exatamente isso que a gente faz aqui. Ele pega, ele aplica a transformada de Fourier nos dois lados dessa equação aqui. Beleza? Então, vai integrar pelo momento dos dois lados, que vai levar a desse lado aqui vai sobrar só o IH contado e do outro lado vai sobrar uma integral de f de Q1 e 2. Eu não vou botar toda a operação aqui não. Vou botar assim, IH contado, integral de Q é Q1 menos Q2, né? 1 Q1 menos Q, vou deixar aqui. Ele deslocou o delta, né, também. CDP, né? Bem, integral transformada de Fourier é em dq ou é em... Não, para ficar em função de p, tem que ser em dq. Tem alguma coisa errada aqui nessa definição ou nessa. Vou confiar em mim. Só um instante. Tá estranho, vai passar. Vai ser uma integral em f de q, tem que ser integral em dq. Mas do outro lado, então a integral de delta que está errado, deve ser integral de dq.
em DQ. Integral de delta. Suspeito aí, depois eu vou investigar. Mas se aplicado de um lado DP e do outro DP, não sei. Eu, se fosse aplicar isso aqui dos dois lados, eu integraria o DP dos dois lados. Se está errado ali, eu sou eu, mas depois eu checo. Ele está dizendo aqui que quando ele aplica a transformada de Fourier, o DP vira DQ. Sim. No caso ali, tu já aplicou a transformada em DP, que eu vi aí pelo livro. Fala aí. Ó, delta Q é igual a 1 sobre 2π é IPQ. Que é isso aqui. Eu botei isso aqui. Ah, você disse. Ah, é verdade. Então. Tá certo. Não, tá certíssimo. Esse delta é isso aqui. Aí eu vou aplicar a transformada de Fourier com o integral em DQ dos dois lados. Que vai vir com um E elevado a menos IPQ aqui. Isso aqui vai sumir. E vai virar 1. Certo? Vai virar 2π na verdade. Ele vai sumir. Não, mas vai estar integrando em DP também. Não. Agora eu entendi. Vamos lá. Vamos ver se vocês conseguem. Esse delta Q é isso aqui. Então já é igual a F, não é igual ao integral de F em lugar nenhum. É igual a F. Isso aqui é igual a F. O I H cotado, isso aqui é igual a F, certo? E aí, F vezes Q, né? É igual a Q vezes F. Isso aqui. E aí, integrar em DQ é elevado a menos IPQ dos dois lados, leva a um lado ficar assim e o outro lado ficar assim. Aí isso que leva a esse passo que me permite mudar, porque tem essa exponencial aqui, e esse Qzinho aqui, eu posso botar uma derivada de P. Q vezes isso aqui é a derivada disso aqui com relação a Q. Certo? Então, IH cortado vai ser igual a I ddt descobrir sem o que, né? Ah, não, o I está em cima. Aí o que ele faz é integrar os dois lados no DP. Agora você tem que H cortado, aí tem I corta aí com I, H cortado P, mais uma funçãozinha de Q. Vai ser igual a integral dessa distribuição viu? Coisinha simples, com um elemento de matriz do operador P1, do operador momento sobre o operador posição, pode ficar uma coisa bem complicada. Eu vi que também pode ficar bem simples nos casos mais básicos, mas eu acho que o que o Mokanov está tentando mostrar aí
é justamente se você tomar cuidado, fizer tudo direitinho, as coisas podem ficar bem complicadas. Depois eu vou mostrar um exemplo de como elas ficam bem simples. O tempo ele tem 3 horas. Tem mais uma hora. Não vou conseguir aqui. Então, f de Q1 do 2 e agora aplica a transformada inversa. Agora aplica integrando em B e multiplicando por valor exponencial positivo. E aí soma esse cara aqui. F de 1 e 2 vai ser igual a 1 sobre 2π integral, que vai dar contado de P mais aquela função ali, a constante, na verdade, e agora dá para integrar. Integrar assim, a definição da função delta. Você fica no final com isso aqui, com essa integral aqui, por causa dessa definição, é simplesmente o 2π também vai ser absorvido pelo delta. O que isso quer dizer? Que o operador P é isso aqui. Essa constante C pode ser absorvida na definição do P. Então, Q1 P Q2 é igual a Q1 menos V ao de Q1 Tem outro exemplo aqui, que eu não vou fazer com tanto cuidado, que é o PP. Vou escalar aqui. Isso, por causa dessa definição aí do P, acaba sendo C exponencial. E aí vai começar a aparecer essas exponenciais. Aí tem esse. Sempre você vai ver que esses resultados vão ter constantes. E se no geral, em alguns outros lugares da física, vocês acharam que essas constantes de integração não eram importantes, aqui elas são uma coisa mais importante do mundo. Aqui o C vai te dar a amplitude do possível estado. Então, o observável mesmo, as fases, às vezes, hoje em dia a gente tem cada vez mais formas de observar as fases diretamente, as fases das ondas. Mas a amplitude da onda é o observável principal da mecânica quântica e da teoria quântica de campos. Nesse caso aqui, lá no livro de Mônica, exatamente como chegar nisso, fica com um exercício 2πh cortado. Certo? É raiz de 2π h cortada. Desculpa. Esse o número de Euler aí do elevado a menos. O número de Euler elevado a menos π/h saiu da onde? Saiu do fato que vai ter uma derivada aqui em Q. Vou usar essa definição aqui para usar isso é um autovetor.
vou aplicar para cá. Mas como você tem uma derivada, tem a função, tem a derivada da função, você passar o integrado de um lado e do outro, vai ter um exponencial. Para dar a mesma função, dos dois lados tem que ter um exponencial. Vai aparecer que a derivada disso aqui é igual a isso aqui, vezes uma constante. Então, por isso tem que ter um exponencial. Certo? Vou pular um pouquinho aqui para acelerar. Mostra, tem aqui nas notas, vai estar lá no site, exatamente como mostra exatamente isso ali. E agora a gente vai passar para a parte mais legal. Eu estou ficando confuso nas minhas notas aqui. Vou jogar isso para cá. Jogar isso para cá, depois eu ajeito. Tudo bem até agora? Acho que sim. Pode falar. Oi? Pode falar. Não, também pela. Acha que sim? Bom, só tem mais 5 páginas. Será que a gente consegue terminar hoje essas 5 páginas? Quem aqui já viu o oscilador harmônico quântico? Já teve aula? Não. Ninguém? Ninguém teve uma aula de oscilador harmônico quântico? Não tem quântico aqui? Você, Matheus, está em semestre? No sexto e sétimo, mas é só oitavo. Tem produção a quântica. Mas é só o oitavo semestre. Não tem quanto. E é a introdução, no 8º semestre. Por isso que eu estou fazendo isso, já. Por isso que vocês devem valorizar, porque aqui não chega, né? E eu acho que a introdução à quântica não deve dar tempo de dar muita coisa. Tem uma emenda aqui. Oi? Tem uma emenda. Posso ver o que é? Tem que ter na emenda. Tem oscilador harmônico quântico? Eu lembro que você tem falado disso aí. Acho que deve ter do professor, se não me engano, aí se utiliza o livro. Sim. Ela dá mecânica quântica 1 mesmo, livros. É porque não dá tempo, né, de dar mecânica. Olha, eu errei, eu acho que não tem só 5 páginas, não. Ixi. Essas 5 dá para dar hoje, agora as outras não sei. Todas vai ficar só nas figurinhas mesmo. Não vai querer continuar não na próxima? Quê? Não vai querer continuar na próxima? Claro. Ah, Esse sexto, até o final do semestre. não, vamos com isso aqui. Sim, vai continuar, claro. Não vou pular tudo não. Isso aqui não dá para pular não, que é esse o pulo do gato. Por enquanto, a gente está falando apenas de formalismos, de como calcular. Aqui vai até partículas idênticas na grade aqui. Então deve falar em algum momento do oscilador harmônico. Fala. Equação de Schrödinger independente do tempo. Capítulo 5. Isso que a gente vai fazer agora. Equação de Schrödinger independente do tempo. Certo? Mas antes de fazer a independente do tempo, vou só definir aqui, porque a gente está usando formalismos de Heisenberg e de Dirac. Trocando de um para o outro, do outro para um, sem muito cuidado, sem definir muitas coisas. Não estou dizendo que eu vou definir melhor a partir de agora, mas eu vou usar mais o formalismo de Schrödinger. Mas antes disso, eu queria mostrar para vocês como é que no formalismo de Dirac a gente pode escrever algo equivalente à equação de Schrödinger que eu vou mostrar daqui a pouco, talvez você já tenha visto em outros lugares. Então, a gente vai falar agora da evolução desses operadores que a gente tem visto aí na teoria quântica. Quando consideramos apenas os operadores com a dependência temporal atuando sobre vetores de estado fixo, estamos usando a representação de Heisenberg. Olha aquela palavra que o Léo falou, representação. Existe uma crença geral de que as representações da mecânica quântica são todas equivalentes. E quando a gente fala de médias de observadas, valores médios, de fato elas são equivalentes. Mas
Os efeitos quânticos moram sempre, não. Os efeitos quânticos muitas vezes estão escondidos na interferência das fases, das ondas, a gente vai ver. E às vezes, as diferentes representações, quando se trata do fenômeno da interferência das ondas, não descrevem a mesma coisa. Lá no livro do Nelson ele dá um exemplo, não lembro se é o caso da dupla fenda, mas que a ordem das aplicações, das operações, faz diferença. Faz diferença se você acha que a mecânica quântica descreve o mundo em todos os momentos. Se você, como Bohr, diz que a mecânica quântica só descreve a medida, antes da medida e depois da medida, antes, quanto tempo antes? Não sei quanto tempo antes. Mas enfim, só pode descrever a medida, então todas as representações são de fato equivalentes nesse sentido. Mas hoje em dia a gente tem visto, e eu vou falar um pouquinho no final, que a física quântica tem tentado medir para além dos limites que o Bohr parece gostar de impor. Não sei se a gente vai conseguir, mas se a gente vê se a física vai conseguir superar esses limites, mas a gente tem testado eles de maneiras cada vez mais extensas. Então, nessa representação de Heisenberg, todo operador pode ser escrito como uma função dos operadores de posição, de momento e posição. Certo? E toda função de momento e posição obedece uma equação de Heisenberg do tipo H é a hamiltoniana, caracteriza a energia do sistema, e o operador, seja lá, o operador vai ser o quê? O operador de momento angular, por exemplo, para medir o spin da partícula, o operador campo magnético, o operador de interação entre osciladores, o operador vai ser várias coisas diferentes. Então vamos com calma aqui para eu pegar. O A chapéu é um operador que é definido por uma função de dois operadores, momento e posição. Isso? Sim. Certo. Aquela derivada do operador em relação ao tempo. Você não está explicando o que é, certo? Você já explicou? Não. Tá. Pode explicar. Então, aqui tem a equação temporal para o A. Não sei quem é A ainda, porque eu preciso resolver a equação. O A é a solução diferencial, é a solução da equação diferencial. Ele vai, assim como a gente vai ver já na representação de Schrödinger, de Dirac, o vetor ou a função de onda é o que você quer encontrar como solução das suas equações. Na representação de Heisenberg, você quer encontrar o operador, como o operador muda no tempo. Certo? E aí depois você aplica sobre os seus estados para ver como é que eles ficam no início e no final. E a forma geral da solução dessas equações pode ser escrita em termos do operador num determinado tempo inicial, através do que a gente chama de operadores de evolução temporal. E aí essa exponencial com uma matriz aqui também vai ser uma matriz sobre outra matriz. Eu só estou afirmando, não estou explicando nada. É assim. Já eu vou explicar melhor. Vai mudar de livro. No livro do bom as coisas são explicadas um pouquinho melhor. Aqui no livro do Canova ele está querendo chegar no finalmente. Eu fiz uma seleção, a gente vai parar um pouquinho aqui dessa aceleração insana dele para treinar a nossa mecânica quântica que a gente está aprendendo ainda, né? Então aqui você tem o operador de evolução temporal atuando sobre um estado inicial, sobre um operador independente do tempo, que vai ser T0 vai ser uma constante, então uma função um T constante, seja lá qual for. Se você souber como você prepara o seu estado, no estado inicial, você sabe quais são os operadores que atuando sobre o seu estado vão dar autovetores e autovalores. Você sabe qual é o operador associado ao seu estado inicial, certo? E aí você evolui. Mas qualquer medida precisa de uma definição do espaço de Hilbert, uma definição
do espaço de estados que você vai querer. Então, o resultado de uma medida ainda não está aqui, isso aqui é uma matriz. Tem dezenas, centenas de valores aqui dentro, possivelmente. Certo? O resultado de uma medida vai ser o valor esperado do operador. E o valor esperado do operador é calculado como alguma coisa assim, com o vetor de estado inicial, o operador do tempo, o vetor de estado final. O vetor de estado inicial ainda, 1 e 2. Esse aqui, isso aqui tudo, vai ser o seu estado evoluindo no tempo. Esse aqui é o seu estado inicial, que é o negócio que eu falei. In, out. Certo? In, out. Out é o estado completo. Certo? Odeio a representação de Heisenberg, porque eu acho que a função de onda é um elemento fundamental da teoria. Eu acho que o Heisenberg, corretamente, sabia que a função de onda era problemática, no sentido de que você não tem uma boa interpretação para ela em termos relativísticos, em termos de uma coisa no espaço, tempo, andando por aí. Mas, o fato dela ser problemática não faz ela menos importante, ela na verdade é fundamental. Então, isso já nos indica como a gente pode mudar a representação ou usar uma outra forma de dizer as coisas, que é a forma do Dirac, que ele usa o vetor estado dependendo do tempo. Então, a definição de estado dependente do tempo é essa. E se você fizer uma expansão disso aqui, em termos da expansão de Taylor, da exponencial, você vai ter um polinômio de H, aí você vai ter vários polinômios de H, e no final das contas o que você tem é uma equação que te mostra que a atuação de H sobre psi vai ser igual à derivada de psi com relação ao tempo, que é exatamente a equação de Schrödinger. Mas isso aqui não é de forma alguma nenhuma derivação da equação de Schrödinger. Eu estou te dizendo qual é a equação de Schrödinger. Ela é isso, e se eu aplicar isso nos estados, ela vai ser isso. Então o que a gente vai tentar fazer agora é justificar a equação de Schrödinger. A equação de Schrödinger não tem uma derivação no sentido completo da coisa, porque o psi não é um campo. Você não tem uma lagrangiana para ele. É uma equação de movimento para uma função de onda, mas isso não é uma onda em algum campo, nem é um campo em si mesmo. É uma outra coisa. Por isso a mecânica quântica é tão confusa. E aí, reescrevendo aquilo ali com um estado dependente do tempo, a gente pode chegar na nossa equação de Schrödinger na linguagem de Dirac. E aqui a gente vai parar um pouquinho do ponto norte e passar para o ponto. E o estado de psi de T, então, obedece à equação de Schrödinger nessa forma aqui. Certo? Vai ser o hamiltoniano, vai depender daqueles negócios da mecânica clássica lá. Então, por exemplo, um oscilador harmônico, a gente tem que o H clássico é igual a V2, 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 certo? Então, como é que se vira quântico? Certo? E aí, o operador P a gente sabe que vira o operador P atuando em si, menos portanto aqui, operador Q é o operador produto. Então a gente pode reescrever essa equação aqui com esse H como
E aí a tarefa é resolver essa equação diferencial. Aí é um dado, não? É um ômega. Então, conforme a aula vai avançando, minha letra vai piorando. Então vamos lá. Como é que a gente pode derivar essa equação? Vamos ver como começar por isso. Para uma partícula livre, eu comecei. Oi? Aumentar? Desligar ele aqui, se esquentar o outro ligado. O outro suspenso. Está ativado. Vamos lá. A energia de uma partícula livre é igual a momento ao quadrado sobre 2m. Por quê? Porque a partícula livre só tem energia cinética e mv2 sobre 2 é igual a energia cinética. Certo? Então, é igual a P2 sobre 2m. Isso é física clássica, né? Então, só que agora em física quântica a gente tem um operador associado à energia, que é o hamiltoniano, e um operador associado ao momento. Então, a gente sabe que o operador associado ao momento, atuando sobre si, é aqui, essa é a derivada temporal. E a gente sabe que o operador associado ao momento atua com a derivada espacial. Certo? Uma simples quantização disso sobre um estado quântico livre, ou de uma partícula livre, levaria à equação básica de Schrödinger, certo? Uma correspondência entre as quantidades clássicas e os operadores quânticos leva à relação de Schrödinger. Beleza? Existe, assim, vocês estão aceitando isso com muita facilidade. Não tem nada que diga que tem que ser assim. Lá no livro Bohm, do David Bohm, Quantum Theory, na nossa lista de referências, ele gasta um tempinho, uma saliva, justificando essa equação, que é a equação de Ohm. Como a gente tem um tempo limitado, eu não vou fazer isso aqui, mas vou botar lá nas nossas notas de aula, certo? Eu vou fazer só então a segunda parte. Qual é a segunda parte? Ver a generalização disso aqui. Isso é uma partícula livre. Qual será o formato de H quântico para uma partícula sob a ação de um potencial qualquer? Será que é só botar o chapéuzinho em cima do potencial? Também, de novo, depois de muito blá 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 blá, é só botar o chapéuzinho e tudo fica razoavelmente, funciona na maioria das ocasiões. Então, vamos tentar seguir aqui o blá 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 para a gente mostrar que I vai colocar em si VT vai ter aquele formato aqui, tanto do potencial, mas em termos de partícula livre, certo? Para satisfazer o princípio de superposição, ou seja, para que duas ondas superpostas sejam também soluções da equação de onda, o H precisa ser um operador linear de psi, certo? Um H precisa ser um operador tipo aquele H precisa operador linear. A probabilidade P
definida com isso aqui, probabilidade da chave está no psi de Q, no intervalo de Q de Q, ou de X, precisa ser conservado. Significa que d dt de P tem que ser igual a zero. Então, você pode usar essa equação aqui, ou o complexo conjugado dela, com ela mesma, para obter uma equação que é um constraint, uma condição sobre o psi e sobre esse h de psi. Certo? Essa equação aí, em termos de h, fica sendo a seguinte. O que significa isso? Se isso tem que ser válido para qualquer psi, isso significa que isso aqui tem que ser igual a isso aqui. Isso significa que para que as probabilidades sejam conservadas, o H tem que ser um operador hermitiano. Ele tem que ser igual ao próprio hermitiano dele. É uma condição que pode ter dois caminhos. Você pode dizer, se o operador for hermitiano, a probabilidade é conservada. Ou você pode dizer que a probabilidade só é conservada para operadores hermitianos. De uma maneira ou de outra, você está ligando o conceito de probabilidades com operadores hermitianos. Isso não é uma coisa que a princípio estava clara na mecânica quântica, principalmente esses is toda essa coisa dos números imaginários. A gente sabe que até hoje é uma questão de debate. E as pessoas não estão satisfeitas com a ideia de que números imaginários fazem parte tão profundamente, de uma maneira diferente da física clássica, nos observáveis da teoria. Certo? No caso da partícula livre, a gente já viu que é isso aí. Então, no caso da partícula livre, a equação é aquela ali. Tá, não vou fazer de novo a equação agora. Para definir qual é a forma do H, a gente vai usar uma coisa chamada princípio da correspondência com as leis de Newton. A gente tem um momento, tem uma hamiltoniana, deve ter a ver com potencial, deve ser alguma função do potencial, e a gente pode escrever as leis, a segunda lei de Newton, em termos do momento e de um potencial. Certo? Então, para limitar a forma de H quando forças estão presentes, ou seja, quando V é diferente de zero, vamos supor que o valor médio, o valor esperado de V quântico, seja igual ao valor clássico. Certo? Sendo que o valor de V clássico obedece mas nessa linguagem aqui, presta atenção, nessa linguagem aqui a gente está falando de psis variando no tempo. Nessa linguagem os operadores não são dependentes do tempo. Significa que não existe P ponto. Não tem um operador P ponto aqui, certo? A gente tem que encontrar outra forma de conectar as duas coisas. Mas, nessa linguagem, a equação de Heisenberg ainda existe. Então, se você tem o valor médio de um operador, o valor médio, vou chamar esse V barrado, integral si, v, si. Usar dx, que está usando dx, vamos mudar de daqui para dx. Certo? Então, a derivada no tempo disso
vai ter derivado em V, mas vai ter derivado em psi também. Vai ter um termo que é as derivadas em psis. Pode ser que V não dependa do tempo, em geral não depende, a gente vai fazer principalmente potenciais constantes, mas esse tema aqui é importante. Lá no K9, quando a gente voltar para ele, vai ter um exemplo que é justamente o oscilador harmônico forçado, que tem uma força dependente do tempo. Em geral é o que a gente quer. A gente precisa de uma dependência temporal para modelar nossas interações. Igual ao termo de H integral certo? Além dessa equação aqui também, a gente sabe que na física clássica, dx de dt igual a P sobre N. Mas na teoria quântica, não podemos definir as derivadas de x e p, porque não há trajetórias contínuas. X de t não é uma função contínua de t, quanticamente falando. Eu achei curioso essa citação aqui de Bohm, porque na teoria de Bohm é exatamente o oposto. A gente tem exatamente x de Bohm aqui. Mas não é dela que estamos falando aqui. Estamos falando sobre um comentário sobre esse livro. O livro que eu estou usando agora para essa parte é um livro escrito por esse físico americano, depois se exilou em outros países, veio para o Brasil nos anos 50. Um livro que ele publicou em 1951 sobre teoria quântica tradicional de Copenhague, e que quando ele terminou o livro, publicou, o Einstein achou o livro ótimo, chamou ele para conversar, e aí quando ele voltou da conversa com o Einstein, disse, putz, voltei a estaca zero, porque ele tinha escrito o livro para se convencer de que estava tudo certo, que não tinha nenhum problema com a mecânica quântica, que estava tudo ok. Aí o Einstein chamou ele para dizer, ótimo os seus pontos, mas aí botou a minhoquinha na cabeça dele de novo, e ele, nessa época, foi justamente a época que ele estava passando por umas questões de perseguição política lá nos Estados Unidos, veio para o Brasil, etc., e produziu os artigos que são uma teoria alternativa à mecânica quântica tradicional, que é a teoria de De Broglie. Mas, na teoria quântica tradicional, nessa linguagem de Schrödinger, o P não obedece a uma derivada, mas o P barrado, ou seja, o valor esperado de P, tem uma derivada. Então, P, assim, aceita a derivação temporal, que eu fiz aqui com o V, certo? Sendo que nesse caso aqui, quem é... Tá. Nesse caso aqui vai de novo aparecer H, mas aqui agora ele vai usar um H com uma forma específica. A gente sabe da parte da onda livre que tem um termo no H que vai ser assim, certo? Esse termo já está definido, mas a gente não sabe quem é esse outro cara aqui, certo? Que é o termo potencial. Ele vai mostrar só que por causa dos princípios da correspondência, o V e o G vão acabar tendo que ser o mesmo cara. Isso é a imposição de que a mecânica quântica corresponda nos limites apropriados à física clássica. Ou seja, na média de muitas e muitas medidas, você acaba chegando a um resultado clássico.
ele usa dPdt, vai ser igual aquilo ali, mas H com P com múltiplo, esse termo desaparece, esse termo aqui desaparece, desculpa, fica só o comutador de GP. E aí fica assim, dPdt igual a I sobre H cortado, integral GP menos PG P, a gente sabe que é só outro jeito de escrever. O I embaixo é menos I em cima. Vou botar em cima e embaixo para poder ver a mesma coisa. E aqui ele usa o princípio da correspondência também. Então, ó, dP clássico é igual a isso aqui. Se eu fizer a média quântica dessa equação aqui, o que você vai ter? A média disso aqui, certo? Então, a média disso aqui tem que ser igual a isso aqui. A média disso aqui. A média disso aqui é isso aqui. Esse lado da equação é esse. Agora vamos fazer o outro lado. O outro lado, substituindo desse lado aqui, isso a gente tem que integrar cortado vai sumir, vai ficar integral C estrela igual a dg dx menos dv dx igual a G dψ dx menos ddx gψ dx. Então, o derivado do produto aqui vai aparecer um termo igual a esse, então vai sobrar só um termo aqui. E isso tem que ser igual à média do outro lado da equação pelo princípio da equivalência, que é dv dx. Esse lado tem que ser igual a esse. E só sobra um termo, que tem um termo negativo, passa para cá. Você tem que é integral dg dx menos, agora sim, dv dx para que isso seja verdade para qualquer estado, isso tem que ser zero. Para que isso seja zero, G tem que ser igual a V mais uma função qualquer de Q ou T. Dá para mostrar que P tem que ser zero se a gente quiser que a segunda parte também seja verdade. Vou mostrar não, que é trivial. Certo? Então, se isso aqui é zero, isso aqui é V, o H igual a P ao quadrado sobre 2M mais V, então a equação de Schrödinger é realmente o que eu já falei para vocês algumas vezes que é. Tá bom? Agora vamos trabalhar para resolver. Acabou. Posição. Então,
escrever aqui. Quando se não depende do tempo, se também vai ser um autoestado da Hamiltoniana, então ele tem mais uma informação sobre o estado independente do tempo. E a gente vai poder escrever como se for um autoestado da Hamiltoniana. Vamos escrever a equação do jeito mais bonitinho. E os autoestados? De H, ou seja, podem ser sempre escritos, ou a sua evolução, podem ter sua evolução temporal escrita, ou uma superposição desses autoestados estacionários. É essa exponencial que a gente vai começar a usar agora. E isso vem lá daquela exponencial que aparece nas equações de Heisenberg, que é a exponencial do operador de evolução temporal. Beleza? Perguntas? Então isso foi, depois eu vou botar exatamente qual foi a sessão, mas foi uma sessão lá no final da parte 2 do livro do David Bohm. Agora eu vou pular para outra parte, lá no livro também do David Bohm, fazendo algumas aplicações básicas da mecânica quântica. Hoje eu só vou começar a primeira. Quem aqui já viu o poço de potencial? Barreira de potencial infinita. Vamos falar. Então, deixa eu ver se... Não, acho que muita informação também, né? Forçando a cabeça de vocês não vai adiantar nada. Vamos dar uma respirada. O que vocês entenderam até agora? Tem uma onda aí, e essa onda, eu não estou, até agora, foi só formalismo e tal, matemática, mas a gente vai começar a ver como essa onda, quando associada a estados de matéria, por exemplo, um elétron, que a gente tratava na física clássica como uma partículazinha, que tem uma massazinha bem localizada, uma velocidade, uma trajetória, ele não vai mais poder ser tratado assim, de maneira tão simplória. Por quê? Por causa daquele negócio que eu já falei na última aula, que toda densidade de matéria, toda região onde há matéria, toda região onde há energia, na verdade, tem associada a ela uma função de onda. E essa função de onda faz com que essas coisas, que às vezes parecem tão simples na mecânica clássica, ficarem um pouco complicadas. O exemplo que eu vou começar na próxima aula, e que eu acho que todos vocês já podem ir estudando um pouco, é o exemplo de uma barreira de potencial. Por que esse exemplo é importante? Porque é nesse exemplo que acontece aquele fenômeno famoso do tunelamento quântico. Porque se você tem uma parede, e aí pode ser uma parede física mesmo, ou pode ser uma energia, um campo eletromagnético muito forte aqui numa direção tal que outros campos não passam. Tem uma função integral, né? Sim, o potencial é descrito numa função integral. Potencial zero, Você derivar essa função igual a zero para todos os x que não seja
Só se delta. Menos infinito até zero. Não, só é delta se isso não tiver um comprimento. Se tiver um comprimento, é uma constante. Se tem um comprimento. A gente vai trabalhar o caso de só uma parede de comprimento finito. Primeiro só a parede, depois do outro lado da parede. Mas, não, então é qualquer coisa que impeça, sei lá, o movimento. Qualquer coisa que impeça o movimento. Pode ser um vento, pode ser. Mas, em geral, quando a gente está falando de partículas subatômicas, isso é de fato uma parede, um anteparo. Falando de uma folha de alumínio, ou de uma parede grossa, ou de uma junção. O Nobel desse ano foi um condutor que tem uma região de material assim, uma região de um outro material que não é supercondutor, e um outro supercondutor. Então é uma barreira, daí que eu tirei a imagem da apresentação, por isso que eu ia ligar de novo no slide. Mas tem uma barreira, tem uma determinada função de onda aqui, um estado quântico aqui, e esse estado aparece, causa um efeito do outro lado, quando ele não deveria causar. Certo? Isso acontece em muitas situações. Por exemplo, o exemplo que o Bohm, dos anos 50, fica falando, é o exemplo do decaimento da partícula alfa no núcleo atômico. A partícula alfa, na verdade, é um pósitron mais alguma coisa, não lembro exatamente o que são fótons, sabe? Decaimento atômico. Aí não é hidrogênio? Hã? Não é hidrogênio? Nitrogênio? Hidrogênio. A partícula alfa é um hidrogênio? É. Então, é um próton e um. É um próton. É um próton, é um H+. Não é? Não pode ser um hidrogênio estável, senão não é uma partícula. É uma partícula carregada. Então, é uma partícula carregada e está presa num núcleo carregado também. Então, uma partícula positiva e o núcleo também é positivo. Então, ela tem a tendência a ser expulsa do núcleo, mas ela está presa no núcleo por um potencial. Então, ela está presa pelo potencial de força nuclear aqui, mas ela tem a tendência a ser jogada para cá se ela passar por uma determinada barreira de potencial. Então, quando ela passa dessa barreira, ela está aqui fazendo um modelo clássico, é que ela está oscilando dentro do núcleo e batendo até que tem uma hora que ela atravessa. Isso é o caso do decaimento da partícula alfa, num modelo bem simplificado do que seria o núcleo atômico. Quando a gente fala então de barreira de potencial, a gente está falando de qualquer situação que você tenha uma tentativa da matéria vir nessa direção, chegar aqui, e aí o que vai acontecer? Vai se refletir ou se transmitir. Aí a física toda que vocês aprenderem na aula de ótica se transmite para a mecânica quântica. A função de onda é uma onda. Então ela vai ter várias propriedades muito parecidas com a onda eletromagnética. É só a forma geral, a forma específica, na verdade, da função de onda, da função mesmo que você dá nas suas soluções, que é o que a gente vai ver na aula que vem, que muda um pouco, porque ela tem que ser solução das equações de Schrödinger. Mas o que a gente vai ver é que se você tiver um elétron ou um feixe de elétrons vindo nessa direção, você vai ter uma função de onda associada à propagação do elétron, certo? Essa onda vai naquela direção, vai bater e vai ter um pedaço dela que vai voltar. Essa função de onda que é associada a essa partícula tem a energia necessária para a necessidade potencial? Não, primeiro eu estou fazendo o caso. É menor que B. Se ela tiver. Não, vou terminar esse caso aqui. Eu vou fazer os três casos. Vou fazer alguns casos com detalhe para a gente calcular qual é o A, quais são as amplitudes. Está tudo feito com detalhezinho aqui, mas vai demorar e eu não quero começar para parar logo no começo. Então, estou só descrevendo o que vai ser e depois eu vou mostrar umas figurinhas. Na situação quântica, o que acontece é que você tem essas duas ondas, então você tem a onda incidente e a onda refletindo, interferindo aqui desse lado, mas você tem uma probabilidade P diferente de zero de encontrar a onda aqui também. Porque quando você bate na barreira, e é isso que a gente vai ver primeiro, o que acontece aqui na barreira, essa função de onda, ela tem uma probabilidade muito pequena de atravessar um rabo exponencial dentro da barreira. Quando a gente calcular a solução psi aqui dentro, a gente vai ver que ela tem essa carinha aqui, certo?
E se a barreira for curta o suficiente, se a barreira não for infinita, então existe uma probabilidade do elétron passar, certo? Mas vejam só, dentro da barreira, porque a energia do elétron é menor do que V, se você tentar medir o elétron, se tentar saber qual é a posição, qual é a situação dele lá, você veria, se você não afetasse o estado dele de forma alguma, imagina uma medida ideal em que você não afeta o estado do elétron. Essa medida não existe, obviamente. Mas no mundo ideal, você veria um elétron com energia cinética negativa. Isso, obviamente, não existe. Aqui a gente vai discutir um pouquinho com detalhe. Nessa região aqui, o elétron, partícula, não pode existir. Só a onda do elétron. Então, pode falar. Não, é porque quando tu fala negativo, é negativo o quê? Devendo energia, tá faltando um movimento. Quando tu falou que tem energia cinética negativa, o que significa? Ele tá devendo energia, ele tá... Significa que ele não tem energia cinética para estar aqui dentro. Porque a energia dele é menor do que essa energia potencial. Logo, a energia cinética aqui dentro vai ser E menos V. Só que V é maior do que E. Então, E menos V é negativo. P é igual a raiz de 2mE. Mas ali dentro, P é igual a raiz de 2m E menos V. Não pode? Então, o que o Bohm fala no livro dele é que o que aconteceria se você tentasse medir aqui é que se você for medir a posição do elétron, de fato é capaz de você achar um elétron. Mas não porque ele tinha energia sozinho para passar. Porque você deu energia pelo seu processo de medida para aquele pedacinho da função de onda se tornar um elétron. Mas sozinho, você nunca vai ter a partícula atravessando. Então, o processo de tunelamento é um processo em que o pessoal diz que a coisa desaparece de um lado e reaparece do outro. O Henrique fez um exercício lá do Maple, que a gente vai fazer também, que você mostra que você pode, de alguma forma, modelar isso como um estado aparecendo aqui, desaparecendo, aparecendo do outro lado. Uma função de onda superposta das duas partes da parede. Certo? Pode falar. Não, nem falou nada não. Começa no estado inicial menos infinito, aí vai até zero, né? Aí vai aparecer para o outro lado, mais infinito. Pode ser uma função legal. Então a equação que a gente vai querer resolver para esse caso, então, se o potencial é constante e a função é uma função do operador hamiltoniano, a gente sabe que a equação de Schrödinger vai ficar alguma coisa assim. A gente pode passar isso aqui para cá. Eu tenho uma equação de onda. E essa equação é análoga a uma equação da ótica para a amplitude da onda, que é escrito assim em termos do índice de refração. Então vocês podem pensar nesse fenômeno que a gente está escrevendo ali como um fenômeno de refração ou reflexão da onda.
nessa analogia, o índice de refração vai ser variável, vai depender da posição da onda do material. Além da barreira de potencial da partícula alfa, a força entre moléculas, você pode. Tudo que você imagina uma parábola assim, se você puder aproximar a sua parábola com algo assim, você pode fazer com potencial quadrado. Essa é uma coisa, um potencial assim, pode modelar assim. Claro que é aproximado, só vai valer num determinado limite. Mas é o primeiro problema que a gente resolve justamente porque é o problema mais simples de resolver. O que a gente está fazendo aqui é treinando. Oi. Sim, mas no caso aqui é o caso clássico. Não tem uma onda se propagando de um lado para o outro. Pode. Mas a gente tende a fugir da função delta, no caso aqui, para não... Enfim, mas tem uma delta falando das ondas básicas aqui. Mas a gente vai ver que as nossas ondas vão depender justamente da continuidade da função aqui. Então, o nosso psi não vai ter um delta. O nosso psi vai ser contínuo. É isso que vai dar para a gente as informações necessárias para a gente calcular o que a gente mais precisa nesse caso aqui, é qual é a probabilidade de encontrar um elétron aqui, dada as condições do problema. Eu queria ter feito já esses problemas hoje, porque tem algumas coisas legais para a gente falar a respeito deles. O efeito de tunelamento é um dos efeitos mais interessantes da mecânica quântica, tem uma representação do vídeo dele, né? É essa ideia de que você batendo na barreira um número suficiente de vezes, existe uma probabilidade que algumas vezes essa onda vai ser transmitida. Não é uma probabilidade necessariamente alta, pode ser muito pequena. Existe, ela não é a mesma onda. Tem uma parte dela que foi refletida. Não. Exatamente. E aí você calcula quanto. Exatamente, pela transmissibilidade, tem lá na ótica, pela transmissibilidade. A diferença é que vai ser a amplitude das funções de onda que você vai relacionar. Qual é a amplitude da função de onda incidente? Não, da função de onda transmitida sobre a incidente. Isso dá a transmissibilidade da sua função de onda. Qual é a transmissibilidade? Vai ser zero ou vai ser... Isso aí, tentando medir o efeito do tunelamento. Ah, não, é um microscópio. Um dos outros exemplos onde eles usam o efeito de tunelamento é um microscópio de elétrons, mas eu não sei exatamente como funciona para explicar o que aconteceu ali naquele vídeo, não. E, só para terminar, então a gente fez isso. Então a ideia para a nossa próxima aula é a gente encontrar essas funções, que são, isso aqui é a função incidente, função refletida. Função transmitida. Função transmitida aqui também. Psi2. Psi2 é aqui. A função dentro do potencial. E Psi3 é a função transmitida. Isso. De lá para cá são todos os dispositivos. Você vê que dentro aqui o Psi é real. É isso que a gente vai ver com detalhe por que isso acontece na próxima aula. O Psi é real. Mas, o desenho do Psi, né, que eu não consegui um jeito de parar mas o desenho do Psi é justamente esse desenho aqui. Por causa dessas exponenciais aqui. Essa exponencial domina sobre essa. Beleza? Então, nesse caso aqui, esse foi o exercício que o Henrique fez na metade do ano. Você tem uma onda incidente por aqui, uma barreira de potencial, com probabilidade menor que zero de passar. Toda vez que for mais acima de zero, quando chegar aqui, vai ter uma pequena ondulação do outro lado. Essa ondulação pode ser feita grande o suficiente, nesse caso, para gerar partículas do outro lado. Então, nesse caso,
Por que eu falei que não pode ter elétron dentro da barreira? Se isso aqui é jogado para cá, essa onda é só uma exponencial negativa que tem que dar ali para zero. Ela não tem probabilidade de transmissão para o infinito, mas tem uma probabilidade de transmissão no espaço finito. Certo? O outro exemplo que a gente vai fazer, antes de pular de volta para a teoria quântica de grupos mais pesada, é o exemplo do oscilador harmônico. Também aí do exercício do Maple, a gente vai aprender como calcular essas soluções aqui, que são os polinômios de Hermite. Então a solução para o oscilador harmônico, que é aquela, se esse é o caso do posto de potencial, o caso do oscilador harmônico é simplesmente quando vê que x é igual ao numerador de x. Ali, v de x é constante, numa determinada região, né? Ou zero. E aqui é uma função. E aí fica um pouquinho mais complicado, mas nada que seja impossível de resolver. Eu anotei o que eu estudei para a gente fazer hoje. Era isso, era resolver essas equações, mostrando para vocês como é que chega nelas. Tudo como treino. Tudo isso aqui é treino. Quando a gente resolver o posto potencial e o oscilador harmônico, a gente vai passar para o próximo probleminha, que volta lá para o Muca 9. E no Muca 9 ele usa o oscilador harmônico forçado para mostrar como a gente introduz perturbações e interações nos nossos sistemas. Porque os campos interagem uns com os outros através de perturbações. Certo? Um campo perturba o outro. Beleza? E só para motivar ainda mais vocês, se vocês não estiverem achando tudo muito chato, estiverem achando muito difícil, isso não vale a pena, essa mecânica quântica não tem nada demais. Todo mundo que tinha para ganhar Nobel já ganhou, já resolveram todos os problemas. Então o Nobel desse ano, e já me viu falando em algum momento sobre física desde o Nobel, já viu que eu estou embucado com isso. O Nobel desse ano foi dado justamente para esse efeito de tunelamento. Não tunelamento espacial, no sentido de uma partícula aparecendo do outro lado, mas um tunelamento de correntes. O que é isso? Você tem um estado aqui, um estado elétrico, um estado neutro, na verdade, mas um estado de elétrons, pares de Cooper, desse lado, e existe uma probabilidade não nula do estado passar para o outro lado. Só que se você tem esse estado passando continuamente para o outro lado, o que você tem? Você tem uma corrente elétrica passando de um lado para o outro, sem aplicar voltagem. Um efeito puramente quântico. Você não tem ninguém dando energia para essas coisas aqui do lado. Eles têm energia interna e estão gerando efeitos quânticos de tunelamento. Essa junção aqui chama-se junção de Josephson. Aqui de um lado é um supercondutor, do outro lado é um outro supercondutor. E eu recomendo muito lerem o material lá do Nobel. E vocês vão ver que lá no material do Nobel, os caras que ganharam são esse Martini, Devoré, Clark, ganharam entre outros trabalhos, mas foram uns trabalhos assim no meio dos anos 80, trabalhos experimentais onde eles testam as previsões desenvolvidas por esses dois físicos, o brasileiro Amir Caldeira e o inglês Anthony Legge, nesses artigos um pouco anteriores, logo antes. E nesses artigos, olha que legal, a gente está aqui falando de tunelamento, potencialzinho de barreira. Nesse artigo, Caldeira e Legge usam exatamente um potencial, tipo barreira de potencial. Eles estão falando de um caso muito específico que eles querem analisar, é esse problema aqui, mas nesse problema está envolvido tanto a barreira de potencial, esse V de Q aqui, quanto o oscilador harmônico. Porque o modelo de Caldeira e Legge, o que ele faz? Ele modela o ambiente, seja lá qual for o seu ambiente, como uma coleção de osciladores harmônicos. Então, se você tem um monte de moléculas no seu ambiente, essas moléculas têm agitação, então elas têm uma oscilação. Toda coisa com temperatura tem oscilação. Então, tudo no mundo a gente pode, em tese, modelar por aqui é uma lagrangiana, esse é de euclidiano, não vou entrar em detalhes, é só para mostrar a cara do negócio, para motivar. Olha a cara do negócio aqui. Aqui a gente tem o mq ponto ao quadrado mais v de q. Então isso pode ser uma hamiltoniana para a gente. Ou a gente pode usar essa aqui. No caso aqui ele está usando as duas
Porque o sistema é o sistema Q e o ambiente são os graus de liberdade XA, certo? Então aqui o sistema lagrangiano que mostra como um sistema e um ambiente interagem, certo? Principalmente esse termo aqui, Q, XA, isso aqui é uma somatória. E aí, isso tem uma equação de Schrödinger para isso, não sei o quê? Até tem, só que XA é um número infinito, 10 a 23, sei lá quantos graus de liberdade esse ambiente pode ter. Então o que eles fazem é substituir essas somas por integrais de caminho. E aí olha o que aparece aqui. Isso aqui é um K. O que é K? K é o propagador que leva um estado inicial QI ao estado final QF num determinado tempo T. Então a gente vai ver que conforme a gente vai resolver só a equação de Schrödinger aqui, muito simples. Mas vai chegar um momento que eu vou dizer, ó, essa equação de Schrödinger aqui, eu não sei como resolver, mas tem esse truque do Feynman, do Dyson, não sei o quê, que leva a um propagador. O propagador propaga o seu estado quântico, certo? Então, o propagador vai dizer como um estado quântico vai de um lugar ao outro, baseado aqui numa lagrangiana. Então, uma lagrangiana vai ser importante. Então, você está integrando de 0 a t, está integrando de q a q de t, está integrando de xa de 0 a xa de t. Então, você está integrando sobre todos os caminhos possíveis. E esse termo aqui, π, significa o quê? Produtório, tá? Produtório de todas as integrais. Vocês podem ver que isso rapidamente fica insano e difícil de calcular. Então, a razão de eu estar dando todos os formalismos mais básicos antes, que não adianta nada eu querer pular para cá. Vocês não vão entender nada. Nem eu tenho direito. Mas a gente revisando bem o formalismo anterior, eu acho que a gente, quando chegar lá, vai estar menos assustado. Eu quero chegar na equação de Dirac, mas eu quero que vocês terminem o curso não só sabendo, a equação de Dirac é isso. Como é que as pessoas hoje em dia calculam coisas modernas, reais, usando a equação de Dirac, usando a teoria quântica de campos? Não é resolvendo isso aqui, é resolvendo aquilo ali, certo? Mas para resolver isso aqui, precisa saber resolver isso aqui. Beleza? Perfeito? Então é isso. Por hoje é só, pessoal. Muito obrigado. Eu adoro essa foto. Oi? Bioexperiência, foi o que a gente falou na foto. Esse cara aqui é o Amir Caldeira, que foi citado no Nobel desse ano. Esse cara é o Philip Stamp, é um cara que trabalha em Vancouver, no Canadá, e que é um dos autores de um outro modelo de descoerência. O modelo de Caldeira-Leggetti é o que a gente chama de modelo de decoerência, que explica como o ambiente leva as medidas quânticas, como as interações com o ambiente levam ao decaimento do estado quântico num determinado estado, ou pelo menos levam ao decaimento da interferência. E o Philip tem outro modelo de descoerência baseado em spins, que é o modelo de banho de spins. E também ele mesmo fez os testes experimentais, também foi comprovado experimentalmente. Então, a descoerência é a área da mecânica quântica que eu acho que é mais ativa em termos de pesquisa atual. Por quê? O Amir Caldeira, brasileiro. Que eu acho que, não sei se vocês sabem, mas o computador quântico não funciona. Por que não funciona? Porque quando a gente quer ver o resultado, ele colapsa. Então eles têm que tentar controlar esses efeitos de decoerência para conseguir controlar os cálculos em computadores quânticos. Então essa é uma área assim, muito ativa da pesquisa. Lá em Vancouver é uma cidade particularmente ativa na computação quântica, tem uma empresa muito antiga lá e tem várias outras startups. Então quem quiser ganhar dinheiro com física, eu recomendo entrar na computação quântica hoje. Beleza? Valeu, pessoal. Até terça-feira, hein? Ainda não sei o local, mas confirmo na segunda-feira para vocês. Vai gravar todas as aulas? Vou gravar todas as aulas. Vamos ver se ficou bom dessa vez. Na terça é né?